E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho e hoje nós vamos conversar, na verdade, continuidade ao nosso bate-papo sobre o Egito Antigo. Hoje vai ser uma aula bem light, bem rápida, mas senta aí, fica naquela posição confortável, separa aquele lanche, nada muito pesado, ok? Para não dar aquela engordada, ainda mais no período de quarentena, e vem comigo. Compartilha aqui a tela. E tcharam. Bom, como eu disse, né, uma continuidade, né, na última aula nós conversamos sobre, como vocês podem ver, a localização, a geografia do Nilo, tá? E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da sociedade no Egito Antigo e algumas questões culturais também que eu acho que vão ficar legais nesse vídeo, tá? Primeiro, a sociedade, a pirâmide social do Egito. O Egito Antigo, tá? A sociedade do Egito Antigo, ela é uma sociedade hierarquizada, ou seja, haviam pessoas acima e abaixo uma das outras, ok? Bom, e aí essa pirâmide é bem explicativa para a gente entender, ok? Em primeiro, né, estava ali o faraó, né, que ele não somente era o governante supremo do Egito, mas também como era a reencarnação de um Deus vivo, ok? Abaixo dele, do faraó, estavam os nobres e os sacerdotes. Abaixo deles estavam os soldados. Abaixo dos soldados estavam os escribas. O que os escribas fazem? Eles escrevem, tá? Torna a dizer, a escrita, como a gente vai ver, não era algo simples, não era qualquer um que sabia escrever. Então, você saber ler e escrever, né, a escrita hieroglífica, era um privilégio, né? Merecia pertencer a um status social diferenciado de outros grupos dessa sociedade, ok? Bom, comerciantes, artesãos, camponeses, escravos. Essa era a pirâmide social do Egito, acho que não tem nada de muito complicado de entender ali, ok? Mas se a gente quiser, no máximo, a gente poderia ali dar uma encurtada. A gente poderia falar que faraó, nobres e soldados, perdão, faraó, nobres e sacerdotes estariam ali na mesma faixa. Soldados e escribas em outra faixa. Comerciantes, artesãos e camponeses, a gente poderíamos colocar tudo no mesmo bolo, perdão. E os escravos numa faixa realmente distinta, sendo a base dessa pirâmide, ok? Bom, vamos lá. As mulheres, que é um tópico que eu quis citar, as mulheres elas tinham um papel interessante no Egito Antigo, porque, ao contrário de outras civilizações do mesmo período, ou até mais antiga, ou mais moderna, que é pior a situação, né? Ou seja, mais nova, mas depois do Egito Antigo, dessa sociedade, o Egito Antigo tinha uma certa independência para as mulheres, né? As mulheres podiam ter algumas profissões, né? Algumas elas não poderiam seguir, por exemplo, uma mulher não poderia ser escriba, tá? Mas uma mulher poderia governar o Egito, como de fato aconteceu. Vamos dar uma lida para a gente só entender isso melhor? A mulher na sociedade egípcia exercia um papel muito importante e tinha praticamente os mesmos direitos dos homens, o que não ocorria em outras civilizações da mesma época. E, como eu disse, nem depois. Elas chegaram a postos que só foram alcançados pelas mulheres novamente na sociedade atual e podiam pedir até o divórcio naquela época. Havia muitos postos de trabalho e de destaque para as mulheres egípcias. Mas aí o destaque, né? Hatshepsut, tá? Assumiu um deles e é considerada a mulher mais popular a governar o Egito com o título de faraó, tá? Olha que interessante. Mais para frente a gente vai ter a emblemática, né? Cleópatra, né? Que inclusive depois teve lá inúmeras representações no cinema hollywoodiano. Então repara que as mulheres no Egito arrasavam como deve ser. Bom, eu falei que eu ia retornar à questão da escrita. Como de fato funcionava a escrita, né? A escrita egípcia era chamada de hieroglífica, né? Dos hieróglifos. Era assim que eles se comunicavam. Tá? E aí, era uma escrita pictórica, né? Por conta dos desenhos. Só que imagine o seguinte, a escrita era tão complicada que haviam 3 sistemas de escrita. Tá? Haviam 3 formas de se comunicar através da escrita. A mais comum era a hieroglífica, que inclusive normalmente
porque as pessoas confundem muito e que mais falam, né? A mais famosa. Ela era usada para textos sagrados, ou seja, textos da religião dos egípcios, perdão. Havia a escrita hierática, que era usada para documentos e fins comerciais, e a demótica, que era usada para registros cotidianos, do dia a dia. Os egípcios, gente, eles tiveram, não sei se está mais à frente, tá? Uma ideia muito interessante que foi o papel. Tá? Os egípcios utilizavam de uma tecnologia, né, que através dela eles usavam papel através do papiro, que era uma planta muito comum que havia na região. Tá? A Pedra de Roseta, gente, é um documento muito importante, porque a Pedra de Roseta ela ajudou aos historiadores, aos estudiosos do Egito Antigo a entender, porque sem a Pedra de Roseta eles não conseguiriam entender o que cada símbolo da escrita, o que cada hieróglifo representava. Através dela foi como se fosse um dicionário, tá? Que ajudou os estudiosos do Egito Antigo a entender a escrita no Egito Antigo. Tá? A arquitetura egípcia ela também vai se destacar. Né? Quem nunca viu uma pirâmide, né, do Egito, ainda que elas não sejam as únicas. A gente tem várias na América Latina e que vocês vão estudar um dia. Tá? A arquitetura egípcia, gente, se destacou pelas suas obras grandiosas e complexas, e até hoje estudiosos divergem sobre como os egípcios conseguiram fazer essas construções. Existem, gente, até teorias tão mirabolantes que dizem que os egípcios, ou na verdade, receberam, ou na verdade, as construções egípcias foram construções de alienígenas, acredite se quiser. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, que é a Esfinge de Gizé, né, que é muito emblemática. Tá? E aqui, as pirâmides de Gizé, tá? E a entrada, tá? do templo de Ramsés II e Abu Simbel. Tá? Enfim, é isso? Tá? Gente, a aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Qualquer dúvida, postem, me perguntem, me procurem nas redes sociais, ok? Professor Felipe Castanho ou somente Felipe Castanho. Eu vou lá aparecer, em algum canto eu vou aparecer para vocês, quer seja do Instagram, do Twitter, do Facebook. Eu tenho todas essas três, quer dizer, eu tenho estas redes sociais, ok? Fiquem em paz, um forte abraço, tchau.